Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos. E quem vai conversar com a gente, vou até desejar boa noite, é o Gabriel de Freitas, que é Asia Desk Office do Ramax Group, e ele está falando com a gente lá da China, de Shenzhen. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar aqui conversando um pouquinho sobre esse mercado, principalmente numa época tão complicada no mundo, né? Mas é satisfação. Muito obrigado pelo convite. Gabriel, há uma preocupação aí na China a respeito de uma segunda onda da Covid-19 e como que essa preocupação perpassa aí então pelo consumo de alimentos e pela recuperação da economia? Com certeza, né? O governo da China já vem aí há um certo tempo alertando que é muito possível que tenha uma segunda onda do coronavírus entre setembro e outubro. Claro que a gente não consegue prever, porque esse vírus ainda é uma incógnita, a gente descobre coisas novas sempre, né? E até recentemente aí nós estamos com 2 casos, né? Que o primeiro caso é o de Pequim, né? Pequim hoje está uma categoria de alerta vermelha, né? Então não estão recomendando ninguém ir para Pequim, e quem sai de Pequim hoje tem que fazer quarentena. O Nordeste da China também está com coronavírus até hoje, né? O controle lá ainda está um pouquinho intenso, e isso traz para a economia diversas variáveis e influências, né? O primeiro ponto é que é inegável que os impactos negativos que o coronavírus trouxe, não só para a China, para a economia de diversos países, é muito grande. A gente está falando de várias empresas aí que declararam falência, chineses que perderam seus empregos, tantos chineses estrangeiros aí que até hoje ainda não estão recebendo 100% do seu salário, e isso gera um mar de incertezas, né? O povo gastando menos em supérfluo, o povo tentando juntar mais dinheiro, o povo não saindo para fazer turismo, o povo não saindo tanto assim para comer fora de casa. Então você tem a diminuição do consumo, você tem a incerteza de você talvez fazer um investimento em alguma coisa. E o ponto positivo de tudo, né, apesar de tantas coisas negativas, é que o governo da China ele vem tentando manter o ponto-chave da sociedade chinesa, que é o alimento, né? Então eles estão realmente, de fato, intervindo nos preços dos produtos agrícolas para conseguir todos esses produtos serem acessíveis para o povo chinês nesse momento complicado. E, Gabriel, a gente teve a notícia, né, daquela história do salmão que tinha a contaminação por coronavírus, isso gerou um pânico generalizado, e essa semana houve a notícia de que uma processadora de carnes do Reino Unido e uma aqui do Brasil suspenderam voluntariamente as exportações para a China justamente por essa questão, né, do coronavírus dentro das fábricas. Existe uma possibilidade de a China promover algum tipo de embargo, né, de fechar as portas para produtos de certos países? E como que funcionaria isso? Qual seria o protocolo para que isso acontecesse? Olha, eu pessoalmente acho muito difícil a China suspender um país, né? A não ser se for uma questão política, né, que a China acredita que naquele momento, estrategicamente falando, seja importante. Mas suspender um país inteiro que tem um nível de importância, né, de fornecer alimentos para cá tão grande como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos e inúmeros países da Europa, principalmente com a questão de porco, eu acho muito difícil. O caso do salmão, o que acontece é que o governo da China ele vem dando o máximo de informações o mais rápido que ele pode, assim que acontece alguma coisa nova do coronavírus. Então, quando o caso do salmão aconteceu, e todas as medidas preliminares, né, todas as inspeções preliminares davam a entender que o salmão veio de fora contaminado. E realmente isso gerou um pânico gigantesco em que o país inteiro tirou todo o salmão e praticamente proibiu a venda de salmão em território nacional. E isso levou consequência em outros produtos, né? Na questão dos produtos principalmente aquáticos, né, que eles chamam aqui, que o povo tem um medo sim de comer esses produtos hoje, e com desenroladas notícias do que vinha acontecendo, a gente foi vendo
frigoríficos em diversos países, detectando e abrindo, né, as informações que tinham pessoas contaminadas dentro, tiveram que ser sido ou fechados pelo o governo do próprio país ou tiveram a suspensão de exportação para cá. Isso gera realmente um pânico muito grande. A gente tem dois tipos de pânico. Primeiro, o pânico do povo, de ter medo hoje de consumir uma carne importada, independentemente dos esforços do governo da China de falar diariamente que nenhum vírus foi encontrado e nenhuma carne importada, seja que já estava na China ou que estava dentro dos contêineres dos portos, é 100% seguro para consumir esse produto, mas o povo demora para receber esse reflexo. E o segundo pânico é nos importadores, que hoje eles não sabem quais as próximas plantas que podem vir a ter casos, né, e serem suspensas. Então, imagina, o cara toma a posição de comprar e daqui a uma semana ou duas a planta fecha e não entrega os contratos. Então, essas semanas que antecederam aí o feriado que nós estamos agora, foi uma semana de muita cautela, né? Que o pessoal esteve com medo de tomar alguma posição para saber aí o que vai acontecer. Em relação à suspensão, é um acordo entre os países que a iniciativa de suspender, ela parte sempre do país exportador, não é a China que suspende antes de receber o aviso do exportador. E nesses acordos, então, existe algum tipo de protocolo que possa ser tomado de inspeção, de cautela, para que esses produtos não sejam contaminados, não cheguem até a China contaminados? A China, recentemente, ela pediu para quase todos os exportadores de proteína animal do mundo para fazer uma carta de comprometimento, né, que você se compromete a fazer o controle, a cuidar dos processos, a manter a higiene, a deixar os seus profissionais saudáveis, em relação também às diretrizes da ONU, às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, mas a carta ela é apenas uma carta, né? Então cabe às plantas, né, cabe aos frigoríficos e ao governo local tomar as medidas, né, que acha melhor para aquele momento, para que a planta não sofra, né, com contaminações. Pelo lado da China, a gente vai sim ter umas inspeções muito mais profundas aí pelos próximos meses, da forma que já está acontecendo desde que o caso do salmão aconteceu. E no caso do Brasil, principalmente, eu acredito que hoje eles devam estar testando também o container antes de sair dos portos brasileiros para evitar alguma coisa. E a gente sabe que a China, né, desde a metade de 2018, que começou a ser fortemente afetada pela peste suína africana, ela tem um gap muito grande de proteína animal. Então, assim, com esse problema, né, a gente tem alguns problemas pontuais aqui no Brasil, de fábricas processadoras de carne que já fecharam, já reabriram, algumas outras que foram fechadas mais recentemente. Temos os casos nos Estados Unidos, da Tyson, da Smithfield, temos agora na Alemanha também. Como é que, se a China fosse promover algum embargo, para onde seria direcionado essa importação de proteína animal, já que a gente tem os principais países aí tendo alguns problemas pontuais com o coronavírus dentro das plantas? Olha, eu dificilmente acho que a China conseguiria achar um outro local, né? Ou um outro país, ou alguma forma de você criar porco de uma forma tão rápida, caso eles criem um embargo para o país inteiro. Porque se a gente pegar Brasil, que no caso do porco não chega a 10%, né, do supply para a China, né, de market share, mas se a gente pegar Brasil, Estados Unidos e os três maiores produtores da Europa, praticamente já é 50%, mais de 50%, aliás, toda a importação de carne suína que a China importa. Então, é muito difícil ela conseguir separar. Então, eu não acredito que ela vai criar algum embargo nacional. Porém, se mais uma planta aí tiver casos, né, e foi uma coisa grave, eu não duvido que haverá suspensões de plantas até que o governo esteja seguro que a planta não esteja com casos, porque você tem várias preocupações, né? Você tem que atrás do governo tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas, né? E você não pode deixar a população com questionamentos, né? Com medo e etc. Então é uma reação natural à suspensão de plantas, mas um país inteiro, eu particularmente acho muito difícil de acontecer. Certo.
E, Gabriel, a respeito do consumo, né? Você, antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso. Você disse que a questão da quarentena, as pessoas estando mais em casa aí na China, o consumo acabou diminuindo um pouquinho. Pode ser que isso afete nos preços da carne importada? Como que isso pode afetar para a gente aqui no Brasil, que tem batido recordes nas exportações de carne suína, principalmente para a China? Afeta não, já afetou e afetou muito, né? A gente vem aí em queda no preço dos produtos importados desde fevereiro. E isso também aqui na China, os preços de todos os produtos aí de proteína animal caíram muito, porque o consumo está muito baixo. Culturalmente falando, o chinês ele consome carne na rua, né? E além de ele consumir carne na rua, na cultura chinesa tem aquela mesa redonda onde você pede uma grande variedade de pratos para muitas pessoas e você não consegue consumir aquilo todo. Então você tem um desperdício de alimentos. E o chinês em casa, sem sair, ele não desperdiça os alimentos. Ele come exatamente o que ele precisa, sendo que ele dá muito mais prioridade a legumes, vegetais, macarrão e frutas do que a carne. Então isso justifica o baixo consumo que a China está tendo e motivo do que os preços da carne doméstica e da carne internacional despencaram. Quando a gente fala de cada proteína, a proteína que mais sofreu, né, foi a proteína bovina, porque não é da cultura chinesa consumir esse animal. A proteína do porco conseguiu se segurar. Mas quando a gente fala sobre o mercado de catering, né, catering service, que é de restaurantes, etc., a gente está falando que hoje só tem 45% do que era antes do coronavírus, né? Então ainda tem aí 55% vazio, com possibilidade de recuperação aí até o final do ano. E, Gabriel, a gente também tem notícias, né, de que a China comprou várias matrizes suínas para tentar um início de uma recuperação do plantel, que foi praticamente metade dizimado pela peste suína africana. A doença está controlada aí na China, é o momento da China começar essa tentativa, investir nessas matrizes para dar esse start nessa recomposição? Com certeza, o consumo está muito baixo, né? Então essa é a hora aí de você investir, né, para você aumentar o seu plantel. A gente diz aí que desde janeiro até agora, o final de junho, nós estamos tendo aí 3,9% de crescimento do plantel de suínos da China por mês, né? E é um crescimento 3,9 por mês, então é bem estável. E o governo também está, de uma certa forma, bem satisfeito com o que a China vem fazendo para recuperar. Mas é claro que o caminho ainda é um pouco longo, né? A gente está só com 50% do plantel de suíno vivo em relação ao que era antes da peste suína. E várias medidas estão feitas e o governo ele vai evoluindo essas medidas de acordo com que elas vão sendo colocadas em prática. Então, a partir agora do dia 1º de julho, a gente vai ter aí quarentena obrigatória para qualquer transporte de porco feito pelo governo. Então, o governo já tinha proibido o transporte de porco entre províncias de empresas privadas, né, para evitar a propagação de peste suína, só que, mesmo assim, é preciso você fazer a movimentação de porcos. Hoje, a gente está aqui no sul da China, que é época de chuva, não é muito bom ter porcos aqui no sul da China, então o governo, naturalmente, ele vai levar porcos mais para o norte para ter uma breeding, né, uma evolução do número de porcos melhor. Então, esses animais vão ter que passar pelo mesmo tipo de quarentena que nós humanos passamos, né? De 14 a 21 dias e a obrigação de teste de pelo menos 30% dos animais para ver se tem algum problema. E aí, Gabriel, para amarrar esse nosso bate-papo aqui, como é que a gente aqui no Brasil está muito confiante com as exportações de carne suína, né? Principalmente puxadas pela China. Né, o mês de maio foi recorde, esse mês também a gente tem tido avanços nos volumes embarcados, nos preços. Com essa conjuntura da incerteza do produto importado aí na China, né, com essa tentativa de recuperação dos plantéis, com esse baixo consumo atualmente por causa da quarentena, por causa do coronavírus, como que isso tudo deve afetar os preços das exportações de carne suína brasileira aí para a China? Eu acredito que, lendo aí algumas projeções dos especialistas chineses, é que
todas essas incertezas aí sobre quais plantas podem ser fechadas e os importadores ainda um pouco com medo. A gente já está num low season aqui na China, né? Que é a época do ano que tem o menor consumo de carne de porco. É possível que agora em julho o preço volte um pouquinho, né? A gente fala de uma pequena volta no preço aí do preço de importação, mas é inegável aí que quando chegar no final de agosto o preço aqui da China vai aumentar, o consumo vai aumentar ao final do ano, independentemente de coronavírus ou não, o consumo de porco é muito grande no inverno, então a gente vai ter uma pequena queda agora e logo depois aí vai subir. Como o Brasil não é um grandíssimo exportador de carne suína para a China, em comparação com os Estados Unidos e com a Europa, eu acredito que os números de exportação não devem cair de forma muito significativa. Certo, Gabriel, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, eu que agradeço aí e fico sempre à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o Gabriel de Freitas, que é Asia Desk Office do Ramax Group, e falou com a gente diretamente lá da China, da cidade de Shenzhen, a respeito do mercado de suínos, de como a atual situação de terem descoberto um salmão importado contaminado com o coronavírus lá na China, como que isso pode afetar a questão das importações de proteína animal. De acordo com ele, ele acha muito improvável que a China feche as portas para um país inteiro, um país exportador, como seria o caso do Brasil, Estados Unidos ou alguns países da Europa. De acordo com ele, como a China tem um gap de proteína animal muito grande e preza muito pela segurança alimentar, é preciso continuar ainda importando proteínas animais, principalmente a carne suína, que é a preferida da população chinesa e que foi, praticamente metade do plantel foi dizimado pela peste suína africana desde a metade de 2018. Então, essas importações precisam ser feitas e ele acredita que só haveria o fechamento das portas para um país inteiro, mas por uma questão política e não por essa questão do coronavírus. Ele acredita, sim, que cada país exportador está tomando medidas para inspecionar essas plantas, inspecionar os contêineres antes de sair para o transporte para a China e que na China existe uma nova inspeção para garantir que esse produto seja seguro. Inclusive, os países que têm acordo com a China, eles já conversaram a respeito disso, a respeito desses protocolos que devam ser aplicados para prevenir que esses produtos saiam com algum tipo de contaminação. Portanto, pode haver, segundo o Gabriel, uma suspensão pontual de uma planta frigorífica ou outra, mas não o fechamento completo das portas para um país. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.